Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 10 de maio. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira os mercados de ações na Europa e os futuros norte-americanos acabam registrando aí uma ligeira queda, com investidores aguardando a divulgação de dados sobre a inflação nos Estados Unidos, o famoso CPI, inflação ao consumidor. E, obviamente, que a divulgação desses dados faz com que o investidor busque por sinais que possam sinalizar uma alteração na política monetária a ser adotada pelo Fed, o Banco Central norte-americano. Um dado ruim, um dado acima das expectativas, faz com que o mercado entenda que uma taxa de juros mais alta e por mais tempo ainda será necessário, olhando nos Estados Unidos, e isso terá efeitos para a economia por lá. Um dado melhor do que as expectativas abre espaço para uma flexibilização nas próximas decisões, o que acaba sendo positivo para as ações, principalmente aquelas com uma correlação inversa maior, né, que seriam os criptoativos e as ações de tecnologia. Então, todos atentos a esse dado de inflação. A minha percepção, pessoal, a minha expectativa é que o combate à inflação não é simples, tá? Então, muito provavelmente, a gente possa ver, não necessariamente nesse dado, mas nos próximos, ainda uma inflação persistente. Beleza? Esses dados eles vão ser divulgados hoje, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, e de acordo aí com as equipes do Goldman Sachs e do JP Morgan, né, se os números mostrarem uma inflação moderada, isso vai indicar aí que o Fed poderia interromper aí o seu aperto monetário. No entanto, os economistas da Bloomberg advertem, né, que os dados de hoje podem não corroborar com a tese de política de juros que já está suficientemente restritiva, no caso aí a minha opinião. Beleza? Em relação aos dados, há uma expectativa de que a inflação tenha aumentado 5% na comparação de abril deste ano contra abril do ano passado. E em relação à variação mensal, é esperado um arrefecimento, tá? Uma aceleração de um aumento de 0,1 para um aumento de 0,4, ou seja, o mês de março contra fevereiro foi 0,1 e agora espera-se uma aceleração para 0,4, comparando então abril contra março deste ano. Beleza? Além deste número relacionado aos Estados Unidos, depois do fechamento dos mercados, às 10h30 da manhã, a gente vai ter os dados de inflação na China, dados de inflação ao consumidor e ao produtor. Esses números são importantes, pois eles acabam passando aí um sentimento de como está a situação da economia chinesa, se existe espaço ainda para uma política fiscal, uma política monetária mais expansionista. O que os investidores esperam hoje, né, é que nós temos uma previsão de desaceleração da inflação. Uma desaceleração acima do esperado vai fazer com que o mercado tenha aquele sentimento de que a economia por lá ainda não está nos níveis ótimos e isso, na minha opinião, pode contribuir para uma queda das commodities. Vamos ficar de olho que as repercussões disso serão somente amanhã, quinta-feira. Além desses dados macroeconômicos, o mercado também está de olho, pessoal, nas negociações sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. As conversas entre o presidente Joe Biden e os republicanos no Congresso ontem acabaram não avançando significativamente, aumentando então a preocupação aí com um possível impasse. Isso daí, pessoal, é uma novela que se estende por anos, mas a princípio acredito que isso seja resolvido e não deva trazer aí maiores problemas. Mas vamos acompanhar, é um tema que também gera bastante volatilidade. Bom, sobre as movimentações desta quarta-feira, Bolsa de Xangai na China, queda de 1,15%, Hong Kong queda de 0,5%. Bolsa japonesa também caiu 0,5%. Na Europa, Londres recuando 0,22%, mesma movimentação para a Bolsa francesa e Bolsa alemã. Futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq caindo ali entre 0,15% a 0,20%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,5%, 18 pontos. Dólar Index DXY praticamente no 0 a 0, 101,7 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 3,5%. Bitcoin no 0 a 0, 27.500
$1.500 a unidade. E olhando para a movimentação das commodities, mais um dia negativo. Petróleo caindo em 20 a $72 o barril. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres, o cobre recuando 1%, níquel caindo 1,5% e o minério de ferro na China acabou tendo um dia positivo, um dia de recuperação, na minha opinião, pessoal. Isso é mais um movimento técnico, o mercado ainda buscando um ponto de equilíbrio, um preço de equilíbrio para o minério de ferro, diante aí desses novos fundamentos. Beleza? Assim eu termino a parte internacional, falando agora sobre o noticiário local, o relatório sobre o novo marco fiscal brasileiro, que inicialmente estava previsto para ser entregue amanhã, deve sofrer atrasos. O deputado Cláudio Cajado, ele que é relator do projeto, ele afirmou ontem que esse relatório ainda não está suficientemente consolidado para ser apresentado. Segundo a reportagem do jornal Valor Econômico, Cajado também mencionou que a entrega pode ocorrer na próxima semana, após reuniões com as bancadas da Câmara para finalizar o texto. Esse relatório, pessoal, que deve apresentar mudanças em relação à proposta originalmente apresentada aí pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E de acordo com o jornal Globo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, estaria planejando propor emendas ao marco fiscal contra a vontade de Haddad. E uma dessas emendas deve visar a remoção de possíveis restrições que o marco fiscal poderia impor aos investimentos. Uma visão aí da ala do PT. Há críticas de que essa proposta atual destina excesso de arrecadação para o pagamento da dívida em vez de investimentos. Mais uma vez, pessoal, a questão fiscal, a aprovação aí do marco, gerando aí volatilidade, não por menos, a gente teve aí recentemente um movimento de abertura da curva de juros, ou seja, o mercado reprecificando a trajetória de juros diante aí desse impasse. É aquilo, pessoal, quanto mais o texto tiver, entre aspas, a cara do Congresso, melhor para o mercado. Quanto mais tiver a cara do PT, mais tende a ser uma reação negativa por parte dos investidores diante aí da filosofia que eles acreditam que seja certa aí, de maiores gastos sem contrapartida. Beleza? Bom, acho que era isso que tinha para trazer em relação a essa questão. Aqui no Brasil, sobre a agenda do dia, é importante dizer que às 9 horas da manhã a gente tem dados sobre a produção industrial referente ao mês de março. A expectativa é que tenha existido aí uma alta de 0,9% na comparação mês contra mês. Sobre a temporada de balanços, hoje, após o fechamento do mercado, nós temos a Alier, a Lupar, Boa Vista, Caixa Seguridade, Copel, Enalta, Guararapes, que é dona da Riachuelo, Grupo Mateus, Metal Leve, Odontoprev, Qualicorp, Randon, São Carlos e Tupi. Todas essas empresas divulgam seus números referentes ao primeiro trimestre de 2023. E olhando para o noticiário corporativo, nós temos a temporada de balanços, as empresas que divulgaram resultados ontem, e de destaque também nós tivemos a Novo Honor, ela que confirmou o recebimento de uma oferta não vinculante da Apollo e da ADNOC para aquisição indireta da sua participação na Braskem. Essa proposta que estabelece aí o preço de R$ 47,00 por ação, com ajustes usuais para esse tipo de transação. Essa notícia ela foi vazada na última sexta-feira, a ação da Braskem subiu mais de 40%, então esse processo ainda prossegue, deve gerar aí bastante volatilidade para as ações, então fiquem atentos, pessoal. Apesar da notícia ser positiva, ser construtiva, melhora e muito os fundamentos da Braskem, caso ela seja confirmada, o papel ainda vai ficar bastante exposto às forças dos especuladores, então tomem bastante cuidado. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. O que vai definir a tendência do dia, sem sombra de dúvida, vai ser esse dado de inflação nos Estados Unidos. Um número melhor do que o esperado, ou seja, uma inflação abaixo, com os núcleos também apontando para a queda, isso deve contribuir para uma movimentação de alta das ações globais como um todo. Um número pior do que o esperado pode transparecer aquela mensagem, o Fed ainda tem muito trabalho, isso provavelmente vai ter maiores efeitos sobre a economia americana e a economia global, o que é ruim para as ações. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.